falar um pouquinho sobre o futuro do Alvinegro. E aqui no Pantanal Esporte de hoje já está conosco o senhor Cristino Batista, presidente do Conselho do Misto. Boa tarde, presidente. Obrigada por atender o nosso convite. Obrigado, boa tarde, obrigado a vocês. Deixa eu perguntar, já quero começar perguntando para o senhor o porquê dessa desistência do misto, o que aconteceu? Explica pra gente. Olha, veja bem, a desistência do misto foi vários fatores, mas o principal, na verdade, tem a questão financeira, mas a questão do planejamento, que o misto estávamos sem um planejamento. Então, simplesmente você entrar para uma competição importante dessa, e sem um mínimo de planejamento, um mínimo financeiro, é complicado, é extremamente difícil. Então, com isso, foi colocado para o conselho, para os conselheiros, foi colocada a real situação do misto, né? Tentamos demonstrar o mais transparente possível como estava a situação do Alvinegro e decidimos que não seria viável a disputa da Copinha. Foi a maioria dos conselheiros que decidiram pela não participação? Foi a maioria dos conselheiros. Então, nós estávamos numa assembleia com 29 conselheiros, 20 optaram pela não participação e outros votaram a favor da participação. Tá certo. É uma contra-argumentação e um fator que estimularia a presença do Alvinegro na Copa Mato Grosso é a questão de ser classificatória para a Copa do Brasil, né? Um torneio nacional, geralmente enfrentando um grande clube, conseguindo uma grande renda. Esse aspecto da vaga, que seria, claro, o melhor dos cenários, no caso de título, também não pesou para os conselheiros, não atraiu, de certa forma, os conselheiros do clube? Veja bem, Matheus, é claro que isso, eu como conselheiro, como torcedor do misto, mais de que ninguém queria a participação do Alvinegro na Copa. E seria, de repente, a salvação da lavoura para o misto, a disputa da Copa e ser campeão e disputar a Copa do Brasil. Só que aí a gente coloca tudo balança. Na balança. Disputamos, nós estamos sem caixa, né? E se a gente fosse vice-campeão, não resolveríamos absolutamente nada. Claro que a nível de laboratório, de divulgação e pensando já no estadual de 2015, a Copinha seria excelente para o misto. Mas fatores adversos não deixamos que a gente participou. Senhor Cristino, já que a gente está falando de questão financeira, existe já um levantamento feito de quanto que o time precisa ter em caixa? Como é que está essa questão? Olha, Cíntia, veja bem. Com referência a fornecedores do misto, hotel, CT e tudo mais, esse levantamento está concretizado já. Porém, nós tivemos uma certa dificuldade com referência à Justiça do Trabalho. Entendo. Que ela é um pouco mais morosa, um pouco não, muito morosa, porque para você levantar caso a caso, processo por processo, você depende de um profissional que está indo lá, pedir vista no processo, fazer o levantamento geral disso, como é que está, como é que não está, se o processo está... qual que é o trâmite do processo, qual que é o valor, o que ganhou, o que foi solicitado. Eu acredito que por volta de 5 a 7 dias esse levantamento está concretizado, está fechado. Entendi. E sobre o cargo de presidente do misto, como que está esse processo eletivo? Existe alguma data, alguma previsão de quando vai se solucionar isso? Existe. A data limite para a gente fazer a eleição da nova executiva do misto está marcada, não tem uma data definida ainda, mas ela está marcada para a segunda quinzena de novembro. Com referência a candidatos, tem sido sondado alguns candidatos, algumas pessoas já nos procuraram, outros conselheiros também já foram procurados. Então tem de 3 a 4 pessoas aí que querem ser presidente do misto. Porém, voltamos a falar aquela primeira entrevista que eu dei aqui. Para ser presidente do misto, você tem que trazer um planejamento, um plano de trabalho que você vai fazer no misto, como é que nós vamos saldar a dívida, qual que é o planejamento. Não vai simplesmente chegar lá e falar que quero ser presidente do misto e está eleito. Não. E qual que é o perfil desses candidatos que você falou? Pelo menos são aqueles velho perfil de políticos que se alinham ao clube de futebol, no caso o misto, ou são empresários, são conselheiros? Qual que é o perfil desses? O que precisaria mesmo seria um perfil mais empreendedor, né? Olha, veja bem, você dizer que não quer político, que quer isso, não quer aquilo, é complicado. Se tiver bem intencionado e vier com isso que está sendo exigido... Já pode dar certo. Já pode dar certo.
Claro que é exatamente isso, tem que ser empreendedor. Simplesmente não. Hoje o misto, na verdade, ele não está correndo atrás de um presidente. Precisa-se de um presidente, mas hoje não é desespero. O conselho tem funcionado. O conselho tem funcionado, né? Nós estamos com 2 comissões fazendo o trabalho estratégico, um levantamento, um planejamento estratégico e outra, que é como outra comissão, fazendo esse levantamento de dívida geral. E como é que fica essa situação, assim, na hora de definir as coisas, senhor Cristino? Porque são vários conselheiros. Então, assim, são muitas opiniões divergentes também. Como é que tem sido esse trabalho, assim, discuta vamos atender aqui, como é que está isso? Como em todas as assembleias, você tem um encaminhamento, né? Você toca para o encaminhamento, é discutido, é apontado as questões, e aí vai para quando... Senso comum, né? Senso comum, tem que ser senso comum. Claro que vai para o senso da maioria, é quase impossível você fechar 100%. Tá certo. Senhor Cristino, eu quero imensamente agradecer a participação do senhor aqui, pedir que sempre que tiver alguma novidade, por favor, venha aqui nos dar em primeira mão. Tá ótimo, muito obrigado. A massa alvinegra, um grande abraço e eu estou sempre à disposição. Tá, João, muito obrigado, uma boa tarde. Matheus, muito obrigada, boa tarde por hoje. Boa tarde a todos. Até amanhã.